achou que eu tivesse morrido, que eu tivesse sumido. Fiquei muitos anos sem aparecer, sem comentar nada aqui, mas eu estou gravando esse vídeo justamente para poder contar o meu caso de estrabismo com maiores detalhes. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas vocês terão todas as informações do início ao fim sobre o meu caso, o desfecho do caso da Mariana com estrabismo. Então fica comigo, vou colocar um índice aqui para melhorar uma visão dos principais temas, mas é isso. Roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta. Como vocês viram, aqui eu vou falar da minha infância, vou falar da minha adolescência, juventude, da minha fase adulta, a minha primeira e minha segunda cirurgia e a conclusão. Então, quando eu falo de infância, eu nasci com estrabismo. Eu vou colocar algumas fotos aqui na edição desse vídeo, vocês verão algumas fotos. Então, eu nasci com estrabismo convergente, então eu nasci com esse olho tortinho para dentro. Além do estrabismo, eu nasci com astigmatismo, miopia, hipermetropia, e na verdade isso eu fui evoluindo ao longo da minha vida. Então era comum eu ir passar no oftalmo para consultas de rotina, inclusive para estrabismo. Então na infância eu deveria ter tratado com tampão. Só que eu era uma criança muito arteira, muito inquieta, então eu não me adequei ao tampão. Então minha mãe colocava, eu tirava, minha mãe colocava, eu tirava. E isso refletiu na minha adolescência, porque não foi tratado. Quando chegou na minha adolescência, eu ainda mantinha a minha consulta de rotina no oftalmo, começou a despertar um certo interesse em corrigir o olho tortinho, porque eu comecei a me sentir diferente na escola, né? Quando a gente começa a ter uma introdução ali com os amigos da sociedade no colégio. Então as pessoas não me zoavam, mas não debochavam de mim, mas eu me sentia inferior, eu me sentia diferente por ter um olho tortinho. E essa vontade de ter um olho normal, reto, igual às outras pessoas, começou a aumentar conforme eu ia crescendo. Então, com 15, 16, 17 anos, 18 foi o ápice. Eu falei assim, não, eu quero muito fazer a cirurgia, porque eu já cheguei a me ver tirando foto, piscando. Então, eu percebi que eu estava começando a criar complexo. Então, foi até raro, foi difícil, na verdade, procurar fotos para colocar aqui para vocês, porque eu percebi o quanto eu era complexada, porque na maior parte das fotos eu tô assim, ó, piscando. Eu não tinha coragem ou eu tinha vergonha de tirar foto com os olhos abertos. Pois bem, quando na minha juventude, né, na fase ali adulta, eu cheguei para um dos oftalmos e perguntei para o doutor se eu poderia operar. Ele me disse, olha, como você não tratou com tampão na infância, você precisa esperar um pouco mais, porque você tem muitas coisas, muitas deficiências no olho, então você precisa esperar um pouco melhor para chegar na fase adulta, madura mesmo, entre 25 e 26 anos, e aí sim poder pensar em cirurgia. Por enquanto, tem que conviver. Então, quando chegou com 24, 25 anos, eu conheci o Dr. Márcio pela IOSP, e foi o primeiro doutor que, quando eu cheguei para ele e disse, quero operar, posso? Ele foi o primeiro doutor e me disse, sim, você pode. Então eu tomei um susto, porque aquele desejo, aquele sonho que eu almejava a minha vida inteira poderia ser realizado pelo sim dele. Porém,
mesmo ele me dizendo sim, ele não foi claro o suficiente para me dizer os contras, né? Os pós e os contras dessa cirurgia. Você vai fazer os exames são esses, as guias são essas, e eu fui fazer, feliz da vida, empolgada da vida, mas ele não me disse que poderia dar errado, ele não me disse que a cirurgia, a recuperação é algo particular de cada um, que a estratégia é uma coisa e o resultado é outro. Então eu só fui perceber isso quando eu fiz a cirurgia no dia 4 de março e, para minha surpresa, o meu olho, que era estrábico convergente, ele ficou um estrábico divergente, ficou um olho estrábico divergente. Mas ficou muito, eu vou postar aqui, eu vou colocar aqui, vou editar e vou colocar aqui para vocês verem, mas ficou muito divergente, ficou muito feio. E para minha surpresa, eu fiquei muito frustrada. Isso foi algo que ele não me disse. E quando eu voltei na consulta pós a cirurgia, que foram os vídeos que eu postei aí para vocês, eu queria informação, eu queria saber se estava certo, se isso fazia parte do pós-cirúrgico, da recuperação. E ele só me disse que não, tudo bem, vai fazendo os exercícios, pingando colírio, mas hoje eu sei que no máximo em 15 dias o seu olho, quando você faz uma cirurgia, até 15 dias o seu olho, ele vai aparecer, aquilo que aparece na sua pós-cirurgia, depois de 15 dias é aquilo que vai ficar, e ponto. Só que o que aconteceu com esse doutor foi justamente pela omissão dele e pela minha frustração, a gente acabou não se entendendo. Ele levantou a voz para mim, eu levantei a voz para ele, eu acabei saindo da consulta, batendo a porta do escritório, do consultório, e não voltei mais lá, porque eu estava muito frustrada. 2016 foi um ano particularmente muito ruim, ou muito bom de aprendizados, foi um ano realmente muito marcante. E um dos aprendizados foi isso, eu queria muito, eu achava que eu tinha um defeito, uma deficiência, eu queria muito aquilo e quando eu consegui aquilo, o resultado não ficou do jeito que eu queria. E além disso, uma das estratégias que o doutor queria, depois que ele viu o resultado, ele queria mexer no outro olho. Mas o tato, o cuidado que ele poderia ter comigo quanto paciente, quanto uma pessoa frustrada, uma estrábica de nascença, ele não teve. Então, por isso que a gente não chegou num consenso, eu resolvi esperar. Eu resolvi esperar um ano, eu resolvi esperar um tempo para eu digerir aquilo em mim, porque foi realmente muito importante, foi muito marcante, porque que era um olho tortinho para dentro, acabou ficando um olho tortinho para fora. E esteticamente é muito mais feio para fora do que para dentro. E o meu estrabismo, hoje olhando, meu estrabismo nem era tanto assim. Enfim. Isso foi em março de 2016. Quando eu me vi desesperada, com resultado muito ruim ou diferente daquilo que eu esperava, eu fui buscar informação. Fui buscar informação na internet, fui buscar informação no YouTube e não tinha muita coisa falando sobre estrabismo. E foi por isso que eu resolvi fazer os meus vídeos, usar o meu caso como exemplo. E a partir disso eu acabei trocando muita ideia, acabei conhecendo pessoas do Brasil inteiro por conta dos meus vídeos, os 3 vídeos que provavelmente vocês viram lá atrás. Então eu troquei telefone, troquei redes sociais, conversava diariamente com pessoas, com pais, com mães, enfim, com os próprios pacientes, realmente trocando experiência, sabendo o que eu poderia ajudar ou agregar para outra pessoa, o que as outras pessoas poderiam agregar para mim. Foi realmente um momento de apoio, de ajuda ali. E nessas eu conheci
um cara que eu acho que nem vale a pena expor ele aqui, mas ele me disse: Mari, o meu estrabismo, ele é divergente, ele é leve, mas é algo que me incomoda, eu acabei fazendo, foi super bom, é aqui em São Paulo também, porque eu sou de São Paulo, e eu vou te dar o telefone se você quiser, se você se interessar. Eu falei: óbvio, eu quero. E ele me apresentou o Dr. Fábio Pimenta. Dr. Fábio Pimenta é um médico que me atendeu no Hospital dos Olhos, no Paraíso, aqui em São Paulo. E todos os andares daquele hospital, quando se referem ao Dr. Fábio, falam sempre com muita positividade, com muito carinho, porque ele é realmente uma pessoa muito querida. Então, eu fiz a minha primeira consulta com o Dr. Fábio, e lá eu expliquei todos os meus problemas, todas as minhas frustrações, todo o meu caso para ele. E ele tomou uma posição, ele tomou um posicionamento que eu gostaria muito de ter recebido do primeiro médico, que foi: olha, a gente sim pode fazer, só que o resultado pode ser esse, as consequências podem ser essas, você vai ter que fazer o retoque 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem precisas. A segunda cirurgia foi a mesma coisa, demorou no máximo 1h30, foi com anestesia geral também, não precisei dormir no hospital, só precisei passar um período no hospital no mesmo dia só para tirar o efeito da anestesia. E depois eu segui minha vida em casa, pingando colírio, fazendo retorno com ele. E hoje o resultado é este, que é o resultado da minha segunda cirurgia com o Dr. Fábio Pimenta. O que vocês estão vendo aqui faz parte da segunda cirurgia. A segunda cirurgia aconteceu em agosto de 2017, hoje nós estamos em junho de 2020. E hoje eu me sinto totalmente satisfeita com o resultado que eu tenho. Perdi o complexo de olhar para a câmera com olhos fechados ou olhos piscando. A conclusão que eu tiro de tudo isso, para quem está passando, para quem desenvolveu estrabismo no decorrer da vida ou para quem nasceu com estrabismo, analisa realmente o seu caso, porque a maturidade que eu tenho hoje, em 2020, é diferente da maturidade que eu tinha em 2016, 2015, enfim. E hoje eu não faria a cirurgia. Não porque eu me arrependa, mas é mais um processo de aceitação de si, quem você é, com as suas qualidades, com seus defeitos. Isso tudo é muito relativo, né? O bonito, o feio é muito relativo. Aquilo que é bonito pra mim, é agradável pra mim, talvez não seja bonito ou agradável pra você. Então, pra quem já passou por 2 cirurgias, essa é a minha visão, né? Se você tem esse problema, se você sente, se você se identifica com o meu caso, pensa um pouco. Pensa se vale a pena você correr o risco, às vezes pagar uma grana para fazer essa cirurgia e sem garantias que vai ficar bom logo de cara, logo de primeira. Você pode sim passar por retoques 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não ficar o resultado que você espera e você ficar refém de médico, de cirurgias, de hospitais, de convênios. Então a minha sugestão para quem eu estou falando com uma voz de quem já passou por 2 cirurgias, de quem nasceu com isso e com uma maturidade diferente da que eu tinha quando eu fiz a cirurgia. Pensa primeiro antes de fazer. Pensa se vale a pena correr risco, gastar esse esforço, porque às vezes é muito mais fácil ou muito mais bonito se aceitar como é. Isso eu não estou sendo demagoga, não estou sendo diplomática, mas é isso. Eu acho que o trabalho de você se aceitar como é muito melhor do que você
às vezes, se sujeitar a fazer procedimentos cirúrgicos que nem sempre vai sair com o resultado que você espera. Isso eu tô falando pro seu filho, pra sua filha, pra você, pra sua namorada, pro seu primo, pro seu irmão. Eu vou continuar com os meus contatos, as minhas redes sociais não mudaram, elas continuam as mesmas e eu continuo a mesma pessoa disposta em ajudar, em trocar ideia, em trocar experiência. E para fechar esse vídeo e esse caso de estrabismo, a mensagem que fica é exatamente essa, né? Analisa realmente se vale a pena para você, se isso talvez não seja passageiro, se você não pode relevar isso e conviver com a sua diferença, né? Porque ser diferente é legal também. E caso você queira realmente fazer a cirurgia, você paga para ver, você quer correr esse risco, faça. Mas faça ciente que sim, você pode fazer uma cirurgia, o resultado não ficar legal e você tem que passar por outras cirurgias. E que a recuperação é algo particular de cada um. A gente pode ter o mesmo problema, mesmo caso de estrabismo, a mesma estratégia do médico, porém a recuperação ela é diferente, eu posso me recuperar de uma forma e você pode se recuperar de outra. Então eu não posso me espelhar em você, você não pode se espelhar no meu caso para falar, putz, a Mari conseguiu resolver o caso dela na segunda cirurgia. Pode ser que você consiga resolver na primeira cirurgia, o alinhamento fique excelente. Mas pode ser que você tenha que fazer um retoque, uma terceira tentativa. A gente não sabe. Realmente isso é muito cálculo e isso é muito particular. É por isso que eu digo, analise. Bom, gente, esse é meu caso. Peço desculpas pelo sumiço nesses anos todos. Eu espero ter contribuído com os meus vídeos para vocês. As minhas redes continuarão disponíveis e eu quero aproveitar o ensejo e dizer que esse é o último vídeo que eu vou falar sobre estrabismo, porque eu vou usar o meu canal para conteúdo musical. Eu tenho uma banda, vocês conseguem ver aqui, né, alguns instrumentos musicais. Eu tenho uma banda, eu resolvi me lançar quanto cantora, quanto compositora, quanto vocalista de uma banda. E eu quero usar a minha rede, o meu canal aqui no YouTube para conteúdos musicais. Então, é isso. Se você quiser me acompanhar, será muito bem-vindo. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha colaborado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Fiquem bem. É isso.